Segunda aula. Termômetro e medida de temperatura. Como já vimos, comparar a temperatura dos corpos usando apenas o tato pode levar a imprecisões. Para obter com maior exatidão a temperatura de um corpo, usamos o termômetro. A medida da temperatura de um corpo é sempre indireta. De fato, mede-se outra grandeza, propriedade, que está relacionada com a temperatura. As grandezas que variam em função da temperatura recebem o nome de grandezas termométricas. Como exemplo de grandezas termométricas, podemos citar o volume de um corpo, sua densidade, solubilidade, resistência elétrica, entre outras. Para a construção do termômetro, é importante fazer a relação entre a grandeza termométrica e a temperatura por meio de uma equação termométrica. Para a utilização de um termômetro, é necessário, primeiramente, graduá-lo e calibrá-lo. Fazer a graduação significa dividir em graus, atribuindo valores numéricos à respectiva unidade de medida. E fazer a calibração significa escolher dois valores, algumas vezes arbitrários, e subdividir esse intervalo em graus. Esses pontos recebem, na termometria, o nome de pontos fixos. Os termômetros que adquirimos em farmácias ou que são usados em hospitais já se encontram calibrados. Nos termômetros são utilizados diferentes pontos fixos para calibrá-los. Os pontos fixos mais usados são a temperatura de fusão e a de ebulição da água sobre pressão atmosférica normal. Esses pontos fixos aproveitam o fato de a temperatura de uma substância se manter constante durante uma mudança de estado físico. Eles são chamados de ponto de gelo e ponto de vapor. Os valores numéricos adotados para cada um desses pontos são novamente arbitrários e dependem da escala utilizada. Com base na ideia de equilíbrio térmico, pode-se aferir a temperatura de uma pessoa por meio de um termômetro colocado sob uma das axilas. Neste caso, ele fica em contato com a pele, ou na boca. Nesse caso, ele fica em contato com uma das mucosas existentes no corpo humano. Assim, dois ou mais corpos em contato, ou suficientemente próximos, com temperaturas diferentes, trocam energia térmica e, após certo tempo, atingirão a mesma temperatura, isto é, estarão em equilíbrio térmico. Diferentes termômetros medem a mesma grandeza. Nas imagens, o termômetro de álcool funciona por causa da dilatação do líquido. O termômetro de cristal líquido usado na criança muda de cor conforme a temperatura. No termômetro digital, a medida é obtida a partir de variações de grandezas elétricas. Escalas termométricas. No estudo sobre os pontos fixos mais adequados para a calibração dos termômetros, várias escalas termométricas surgiram ao longo do tempo. Essas escalas se diferenciavam
pela escolha dos pontos fixos e pela graduação entre elas. Para facilitar os estudos científicos, convencionou-se padronizar e adotar escalas que fossem aceitas pela comunidade científica internacional. Escala Celsius. A escala Celsius foi criada pelo astrônomo e físico sueco Anders Celsius e atualmente é adotada na maioria dos países. A unidade de medida é o grau Celsius. Nessa escala, o ponto do gelo corresponde a 0 grau e o ponto do vapor de água corresponde a 100 graus. A pressão de 1 atm. Naturalmente, o intervalo entre esses pontos fixos foi dividido em 100 partes. Toda escala que divide em 100 partes iguais o intervalo entre os pontos fixos é denominada escala centesimal ou centígrada. Escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, criada pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, tem como unidade de medida o grau Fahrenheit. Nela foram obtidos os valores de 32 graus Fahrenheit para o ponto de gelo e 212 graus Fahrenheit para o ponto de vapor. Assim, o intervalo de temperatura entre os pontos fixos é dividido em 180 partes iguais. Essa escala é mais utilizada nos países anglo-saxões. Os valores 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit, que não são múltiplo de 10, podem ser explicados pelas diversas modificações que o físico implementou na escala durante suas pesquisas. Ele utilizou uma mistura de gelo, água e sal marinho para atribuir o valor de 0 grau Fahrenheit. O segundo ponto da escala foi obtido a partir da mistura de água e gelo. O terceiro ponto foi obtido quando o termômetro mediu a temperatura de uma pessoa saudável. Escala absoluta ou escala Kelvin. O físico inglês Lord Kelvin, 1824-1907, foi um dos primeiros a afirmar a existência teórica de uma temperatura mínima em que todas as partículas de matéria cessariam a agitação e não teriam energia cinética. A escala Kelvin é chamada de absoluta por atribuir a esse estado de mínima energia o valor 0 Kelvin, também chamado de zero absoluto. Por convenção, não se usa a palavra grau nessa escala. Assim, a escala termométrica Kelvin não possui valores negativos. Inicia-se no zero e possui como unidade de medida o Kelvin. Nela, atribui-se o valor aproximado de 273 Kelvin para o ponto de fusão do gelo, a pressão normal, e 373 Kelvin para o ponto de ebulição da água. A escala Kelvin, assim como a escala Celsius, é uma escala centesimal. Portanto, para obtermos um valor na escala Celsius, de uma temperatura dada em Kelvin, basta subtrairmos 273. Assim, podemos concluir que o zero absoluto na escala Kelvin corresponde a menos 273
graus Celsius na escala Celsius. Comparação entre as escalas. Para obter uma relação matemática entre as escalas termométricas que estudamos, podemos compará-las e relacioná-las com base nos respectivos pontos físicos. Para isso, utilizaremos a ideia do teorema de Thales. Considere as seguintes informações das escalas Celsius e Fahrenheit. A temperatura de efusão do gelo corresponde, na escala Celsius, a 0 graus Celsius e na escala Fahrenheit a 32 graus Fahrenheit. A temperatura da água em ebulição corresponde, na escala Celsius, a 100 graus Celsius e na escala Fahrenheit a 212 graus Fahrenheit. A escala Fahrenheit apresenta 180 divisões, 212 menos 32, correspondentes a 100 divisões, 100 menos 0, na escala Celsius. Relacionando as duas escalas, temos temperatura Fahrenheit, menos 32, dividido por 180, igual a temperatura Celsius, menos 0, dividido por 100. 100 vezes, abre parênteses, temperatura Fahrenheit, menos 32, fecha parênteses, igual 180 vezes temperatura Celsius. Temperatura Fahrenheit menos 32 é igual a 180 dividido por 100 vezes temperatura Celsius. Temperatura Fahrenheit igual a 1,8 temperatura Celsius mais 32. Reordenando esta equação, encontramos temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Esta equação nos permite transformar escalas Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius. Para converter graus Celsius em Kelvin, basta adicionar 273, pois ambas as escalas são subdivididas em 100 unidades entre os mesmos pontos fixos. Temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Esta equação nos permite converter temperatura na escala Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius. Exercícios resolvidos. O cientista francês René Reaumur criou uma escala muito usada no passado, que adotava os seguintes valores: 0 grau Reaumur para o ponto de gelo e 80 graus Reaumur para o ponto de vapor, ambos sob pressão normal. Calcule a temperatura nessa escala correspondente a 35 graus Celsius. Temperatura Reaumur menos 0 sobre 80 menos 0 é igual a temperatura Celsius menos 0 dividido por 100 menos 0. Simplificando a equação, temperatura Reaumur sobre 80 é igual a temperatura Celsius sobre 100. Temperatura Reaumur sobre 4 é igual a temperatura Celsius sobre 5. Para a temperatura Celsius igual a 35 graus Celsius, temos
Temperatura Ramour sobre 4 é igual a 35 sobre 5. Temperatura Ramour é igual a 28 graus Ramour. Em outras palavras, a temperatura de 35 graus Celsius corresponde a 28 graus na escala Ramour. Quarto exercício. Em uma das regiões mais frias do mundo, um termômetro registra menos 58 graus Fahrenheit. Qual é o valor dessa temperatura nas escalas Celsius e Kelvin? Resolução. Utilizando a equação que relaciona as escalas Celsius e Fahrenheit, temos temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Temperatura Celsius sobre 5 é igual a menos 58 menos 32 dividido por 9. Então, a temperatura Celsius é igual a menos 50 graus Celsius. Usando a equação que relaciona as escalas Celsius e Kelvin, temos a temperatura Kelvin é igual à temperatura Celsius mais 273. Então, a temperatura Kelvin é igual a menos 50 mais 273. A temperatura Kelvin é igual a 223 Kelvin. Ou seja, a temperatura de menos 58 graus Fahrenheit corresponde a menos 50 graus na escala Celsius e 223 na escala Kelvin. Exercício número 5. Colocamos em um mesmo recipiente 3 termômetros. Um graduado na escala Celsius, um graduado na escala Fahrenheit e outro graduado na escala Kelvin. Aquecemos o sistema formado pelos termômetros mais o recipiente até que a diferença de leituras fornecidas pelo termômetro da escala Celsius seja de 45 graus Celsius. Quais são as diferenças de temperatura fornecidas pelos outros termômetros? Resolução. Usando a relação da variação de temperatura das escalas Celsius e Fahrenheit, temos a variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1,8 grau Fahrenheit. A variação de 45 graus Celsius corresponde a que variação na escala Fahrenheit? Fazendo a regra de 3, encontramos que a variação de temperatura na escala Fahrenheit é igual a 81 graus Fahrenheit. Usando a equação que relaciona as escalas Celsius e Kelvin, temos a variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1 Kelvin. 45 graus Celsius corresponde a que variação na escala Kelvin? Fazendo a regra de 3, encontramos que a variação na escala Kelvin é igual a 45 Kelvin. Exercício de número 6. Duas escalas, A e B, são relacionadas como indica o gráfico ao lado. Item A. Elabore uma equação para a conversão entre as escalas A e B. Item B. Calcule o valor da temperatura na escala B correspondente a 40 graus A. Resolução. Definimos os pontos de fusão do gelo e da
ebulição da água. Elaborando as equações, temos TA menos 8 sobre 0 menos 8, que é igual a TB menos 0 sobre 20 menos 0. TA mais 8 dividido por 8 é igual a TB dividido por 20. Esta é a equação que relaciona as escalas A e B. É o nosso item A. Para o item B, utilizamos esta equação e fazemos a conversão. A temperatura na escala A é igual a 40 graus. Substituindo na equação encontrada no item A, temos 40 mais 8 dividido por 2 é igual a TB sobre 5. TB é igual a 120 graus B. A representação do gráfico desta equação, encontrada no item A, está representada ao lado.